Olá, gente. Iniciamos agora o nosso segundo vídeo, que é parte, né, a segunda parte da nossa aula sobre a teoria estética de Adorno. E como dito no vídeo anterior, nessa parte, né, trataremos acerca de um dos conceitos centrais para este filósofo, que é o conceito de indústria cultural. É, e fazendo uma certa menção, né, à aula anterior, né, concluímos a nossa, ou melhor dizendo, né, a nossa parte anterior, dizendo, né, que a teoria estética de Adorno está em conformidade com o programa de teoria crítica da sociedade a qual o autor se insere. E, né, nesse sentido, a obra de arte, né, dentro do pensamento estético de Adorno, ela teria basicamente duas funções, se considerarmos a obra de arte, né, nessa conformidade, né, nessa relação com a teoria crítica. Ou seja, o poder de diagnóstico da obra de arte e, em contraste ao diagnóstico, uma capacidade de diagnóstico, ou seja, a capacidade de apresentar um horizonte emancipatório é, do diagnóstico do diagnóstico apresentado, que se relaciona intrinsecamente com a reificação ou mesmo com a sociedade administrada. E como eu disse, né, no vídeo anterior, eu pretendo neste vídeo abordar mais propriamente o que significariam esses conceitos, né? Ou seja, sociedade administrada, reificação e por aí vai, tendo em vista a intrínseca relação que essas noções, que esses conceitos possuem com o conceito de indústria cultural. Mas isso eu pretendo apresentar mais posteriormente, pois penso que seria mais relevante agora fazermos uma breve caracterização do que viria a ser a indústria cultural propriamente dita. Bom, há várias formas possíveis de fazer uma apresentação desse conceito, mas penso que a mais interessante, ou pelo menos uma forma interessante de fazer, né, essa apresentação do conceito, é situando o conceito desde o seu surgimento, né? Ou melhor, é, iniciarmos falando dos pressupostos, tanto teóricos como factuais, né, que vieram a enfim, né, fornecer as condições para a elaboração, para a constituição do conceito. Bom, poderíamos, né, falar, né, iniciarmos essa contextualização falando do que é próprio ao século XX, ou pelo menos de duas características próprias ao século XX que foram extremamente essenciais, fundamentais para o advento, né, do que foi constituído enquanto indústria cultural, né, ou seja, conceituado enquanto indústria cultural. E esses dois momentos são a transição do capitalismo concorrencial ou liberal para o capitalismo monopolista e, em segundo lugar, o advento de novas tecnologias, entre elas a, a, as tecnologias de reprodutibilidade técnica. E onde, né, teria como, enfim, grande destaque o rádio ou mesmo o cinema, por exemplo. Bom, então, né, do lado do capitalismo tardio, vemos uma mudança significativa, pois, diferentemente da sua fase anterior, ou seja, né, do capitalismo liberal ou concorrencial, que ainda permitia aos indivíduos, digamos assim, né, se basear ou se fundamentar na livre concorrência, fundamentada por sua vez nas leis do mercado, né? O capitalismo monopolista, por sua vez, como o próprio termo já indica, né, é uma forma de capitalismo que teria como característica essencial
a formação de monopólios que por sua vez eliminariam ou tenderia a eliminar qualquer forma de concorrência e, portanto, seria um capitalismo que preza pela padronização e pela homogeneidade do, dos indivíduos em geral. E nesse sentido, né, é uma forma de capitalismo ainda mais, digamos, dominadora, agressiva que a sua expressão anterior, né, ou seja, do capitalismo liberal. Porque esse capitalismo, essa forma de capitalismo, né, ele não somente elimina qualquer possibilidade de concorrência, ou ao menos tende a isso, né, justamente pela ênfase na padronização. Além disso, é uma forma de capitalismo que, que não dá aos indivíduos uma possibilidade efetiva de, digamos, de ascensão, mas apenas ilusoriamente essa possibilidade é dada. E não que, né, na sua expressão anterior, isso fosse, enfim, isso fosse diferente, né? Ou seja, também na expressão anterior do capitalismo, essa possibilidade de ascensão, se não algo extremamente difícil, ou mesmo impossível de se construir, né? Ao menos ali teríamos uma possibilidade, em termos adornianos, né? Uma possibilidade de mobilização efetiva, inclusive de oposição, né? O capitalismo tardio, por outro lado, ele tende à homogeneização, à integração total. E por isso aqui, né, inclusive, faria sentido falarmos um outro conceito adorniano central, né, para esse contexto, né, em uma sociedade administrada, que seria o contraponto ou correlato exato, né, na esfera social dessa constituição capitalista. E o que viria a ser a sociedade administrada? A sociedade administrada seria uma sociedade extremamente pautada e constituída de acordo com a esfera econômica que é determinada pelo capitalismo monopolista, né, o capitalismo tardio. E mais, né? Mais do que dizer que é uma sociedade construída pela economia, é uma sociedade construída pelos interesses econômicos dos indivíduos, né, que ocupam a posição de poder, ou seja, uma posição privilegiada na sociedade. Então, é uma sociedade que é baseada, pautada por esses princípios, e uma sociedade, portanto, que, se não eliminada a possibilidade de liberdade, ao menos de modo muito próximo, enfim, isso é colocado, né? Ou seja, uma possível fim da liberdade, uma possível fim, né, da autonomia. Isso justamente pelo esse poder de integração total, né, do capitalismo monopolista. E já que estamos falando de integração total, né, como enquanto forma constitutiva dessa forma de capitalismo, valeria agora, né, falarmos do que seria propriamente a indústria cultural, um dos mecanismos principais dessa forma capitalista. Né, enfim, né, então já situamos a indústria cultural dentro desses dois âmbitos, né, factuais. O advento das novas tecnologias
em conjunto com o capitalismo tardio. E falando em poucas palavras, né, a indústria cultural ela seria justamente a junção desses dois elementos, uma vez que a indústria cultural ela se constitui como uma nova forma de pensarmos, né, a cultura, uma vez que a cultura agora, a partir da indústria cultural, ela tende a deixar de ser espontânea justamente pela dominação imposta pelos donos dos monopólios que agora passam a ditar os princípios da cultura. E aqui sugerir um outro conceito, né, central para essa discussão, que é o conceito de mercadorias culturais. Pois a indústria cultural, diferentemente de fases anteriores da cultura, né, ou mesmo da história da arte, em vez de constituir obras de arte autônomas, obras de arte autênticas, se preferirem, constitui mercadorias culturais. E esse seria aqui um outro conceito central para compreendermos essa discussão da indústria cultural. Bom, então a indústria cultural, né, ela além de ter de ter por função essa eliminação da espontaneidade da cultura, uma vez que estaria preocupada, e aqui uma outra característica central da indústria cultural, né, ela está preocupada basicamente com o lucro, mas para além do lucro, ou seja, da sua própria manutenção, também com interesse político, ou seja, a manutenção do capitalismo tardio, ou dito em outros termos, a manutenção do status quo. Então, seria basicamente essas duas funções primordiais da indústria cultural. A obtenção de lucro por meio de mercadorias culturais constituídas por ela mesma, e, por outro lado, a manutenção do status quo, ou seja, do sistema enquanto tal. E essa manutenção do sistema enquanto tal, feita, sobretudo, a partir do conformismo dos consumidores, né? Não somente no estímulo constante e incessante ao consumo, né? Como também através da própria passividade que é induzida aos consumidores, né, na própria relação com as mercadorias culturais. E nesse sentido, por exemplo, Adorno falaria que a diversão na indústria cultural, ou seja, como forma ditada pelo capitalismo tardio, né, é a continuidade do trabalho. Ou seja, a diversão, diferentemente de como ingenuamente as pessoas a concebem, teria por função manter as pessoas, né, trabalhando, ou seja, fazer com que as pessoas continuem trabalhando mesmo no seu tempo livre. Então, é uma forma de dominação, digamos assim, também psicológica, porque se antes era possível, enfim, descansar, isso falando de outras fases, né, do capitalismo, agora o que se entende por diversão na realidade é continuidade do mundo do trabalho. E onde se pensa, né, ou seja, onde os indivíduos pensam estar favorecendo a si mesmos, na realidade estão favorecendo apenas o sistema enquanto tal, ou seja, o status quo, né? Tanto, né, na promoção e efetividade deste, né, uma vez que está proporcionando lucro, né, aos grandes negócios, como também, enfim, né, pela própria passividade que é constituída nesse âmbito. E aqui, né, para mencionar alguns exemplos, mas que vamos desenvolver na próxima aula, ou melhor, no próximo vídeo de modo mais aprofundado, né? Teríamos como grandes expressões, ou uma das grandes expressões da indústria cultural, o cinema. Inclusive, uma forma artística
que só é possível surgir justamente com o advento das novas tecnologias, ou seja, as tecnologias de reprodutibilidade técnica. Então o cinema é uma forma assim bastante singular, bastante própria, né, enfatizada pelo Adorno e o Horkheimer na Dialética do Esclarecimento, né, obra que surge o conceito pela primeira vez, obra da década de 40, justamente porque o cinema é uma forma que surge de modo extremamente, né, ligado à indústria cultural, uma vez que a época que surge, que o cinema é construído, é a mesma época em que a indústria cultural é construída. Então, enfim, né, isso permite com que o Adorno e o Horkheimer, na sua obra Dialética do Esclarecimento, dê uma atenção é, basilar, né, importante, fundamental ao cinema, enquanto uma das maiores formas é, de mercadoria cultural constituídas, né, pela indústria cultural. Mas no próximo vídeo tratarei mais especificamente desse conceito de mercadorias culturais.